deserto. Deixa eu começar a profetizar na tua vida nesta noite. No meio desse teu deserto, Deus ele vai enviar a palavra dele que é bom para saciar a tua fome. No meio desse teu deserto, Deus ele vai enviar o Espírito Santo dele que é água para você saciar a tua sede. Ei, meu filho, ei, minha filha, pode ficar tranquilo, pode descansar o teu coração, porque nessa noite o meu Deus e o teu Deus, ele é o Deus da providência. Nessa noite o meu Deus e o teu Deus, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Só que no meio daquele deserto a água de H acabou, o pão também acabou. E a gente sabe que no deserto não tem supermercado, no deserto não tem quitanda, no deserto não tem nada. Deserto é terra seca. Você pode até plantar, mas você não vai colher. Você pode até lançar semente de capim, que a gente sabe que cresce em uma semana, mas no deserto não cresce nada. Mas o interessante aqui é que a Bíblia nos diz que quando H chegou naquele deserto, com o nome de Berseba, existia lá uma árvore, que foi aonde H colocou a promessa dela. E alguns estudiosos dizem que aquela árvore era feita de madeira de acácia. A gente sabe que a acácia simboliza proteção, a acácia simboliza alegria, a acácia simboliza renovação. Quando H abandonou a promessa dela, ela estava esperando a promessa dela morrer, ela estava esperando receber a má notícia. Só que não foi isso que aconteceu. Quando H pegou a promessa dela e colocou debaixo da árvore, sabe que Deus estava dizendo? Que a promessa de H estava debaixo da sombra do onipotente Deus. E debaixo da sombra do onipotente, meu irmão, não tem obra de bruxaria que toque na promessa. Debaixo da sombra do onipotente, meu irmão, não tem oração contrária que toque na promessa. Debaixo da sombra do onipotente, meu irmão, pode vir macumba, pode vir magia negra, magia branca, magia colorida, mas não toca na tua promessa. Ei, levanta a tua mão aí, porque eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor. A tua promessa está na sombra do onipotente. Então pode descansar a tua alma, porque nenhuma ferramenta contra ti prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti, você vai condenar ela em juízo, porque isso é promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa de Deus. E a gente pode observar aqui, sabe o que é? A primeira providência de Deus no meio daquele deserto. Se você for lá para o livro de Reis, capítulo 19, a Bíblia vai nos relatar este deserto de Berseba aparecendo mais uma vez na história sagrada. A Bíblia nos diz que um certo dia Elias recebe uma ameaça e Elias agora fica com medo. A Bíblia nos diz, querido, que Elias agora pega o seu moço e diz: olha, moço, você vai ficar aqui, porque eu vou até o deserto. Observe que a Bíblia Sagrada nos diz que o deserto a qual Elias foi o mesmo deserto que H visitou, o deserto de Berseba. E quando Elias chegou naquele deserto, tinha um pé de zimbro que simbolizava a providência de Deus no meio daquele deserto. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Segundo alguns historiadores, o deserto de Berseba é o único deserto que não tem capacidade nenhuma para criar nada. É o único deserto que não tem capacidade nenhuma de crescer nenhum tipo de planta, nenhum tipo de árvore. E no meio daquele deserto para Elias tinha providência de Deus. No meio daquele deserto para cá tinha providência de Deus. No meio desse teu deserto tem providência de Deus para a tua vida. No meio desse teu deserto tem socorro do Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que vai totalmente fora da lógica. Se a gente for parar para entender a lógica que Deus trabalha, a gente fica doido, porque não dá para entender a lógica de Deus. Ainda fora para aquele deserto ficou desesperada.
ter gente nesta noite que não vai se entristecer se o seu filho puxar a barra da sua saia e dizer: mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero Danone, mãe, eu quero um prato de comida. E você olhar para o seu filho e dizer: meu filho, não tem Danone, não tem comida. E aquela criança no meio daquele deserto começar a chorar, começar a padecer. O sentimento de Agar falou mais alto. Agar preferia ver o filho dela morto do que ver o filho dela com aquela fome, sem ela poder dar alimento. Mas o que Agar não sabia é que o meu Deus e o teu Deus já tinha preparado a providência para Agar antes que ela mesma chegasse no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: antes que você chegue no deserto, Deus já tem mesa preparada para você. Antes que você chegue no deserto, Deus já tem algo reservado para a tua vida lá. Só que Agar cometeu um erro aqui. Sabe o que foi? Abandonar a promessa dela no meio do deserto. Agar já sabia que o filho que estava no ventre dela era a promessa de Deus. Porque Agar